E o que você deixaria de dica, então, para a turma montar o prato? Que às vezes, na hora de montar o prato do filho ou da criança, né? Às vezes a gente acha que tá arrasando assim, mas não tá arrasando tanto assim. O que você daria de sugestão nesse sentido? E quero também alguma dica para lancheira. Certo. Porque isso dá um trabalho todo dia. A gente vive na correria, na pressa e às vezes não dá tempo de cuidar direito da alimentação, né? Ela fica lá, ó, no fim da lista das prioridades. Ou então vira recompensa, já ouviu falar no dia do lixo? E aí tem as crianças que aprendem pelo exemplo, a gente quer arrasar, né? Para que eles pelo menos se alimentem bonitinho, direitinho. Mas será que dá para fazer isso na correria do dia a dia? Com boa informação dá. Então, é sobre isso que a gente vai falar, sem terrorismo alimentar, tá? Papo bom, com informação de qualidade para você. Bora lá? Vida OnCast no ar. Roda a vinheta, Maria! Tô super bem acompanhada para te ajudar a falar sobre isso, inclusive a pensar e se relacionar, né, com a alimentação sem neura, mas com informação, tendo ali os alimentos como aliados no seu dia a dia. Eu conto com isso para a gente levar essa informação de qualidade com a Giovana Marchelli, que é nutricionista da Apvida. Giovana, bem-vinda. Muito obrigada. Prazer e estar também aqui. Quem está com a gente é o Vitor Hugo dos Santos Martins, analista de atendimento e nutricionista também? Com certeza, prazer. Olha que legal, 2 especialistas aqui, mas que também vão compartilhar os dilemas, as dificuldades pessoais, né? Porque todo mundo tem. Giovana, vou começar com uma pergunta para você. Certo. Agora com as redes sociais, é um tal de receita que deixa a gente com água na boca e aí todo mundo salva, nem sempre faz. Mas como que você vê essa influência das modinhas, né? Do Instagram, do TikTok, traz coisa boa? Não, eu acho que se a gente saber, assim, por exemplo, passa sempre com Nutri, né? Você já conversou, por exemplo, a gente tá falando sobre alimentação infantil, mas você já consultou uma nutricionista sobre essas questões, eu acho que você vai ser um pouco mais crítico com relação ao que chega, se é de fato mesmo um profissional, né? Um nutricionista que tá passando, ou se é só um influencer. Eu acho que tem muita coisa boa. Pra entender, né? Sim, pra saber se aquela, né, é verdadeiro ou não, se é só uma pessoa querendo ganhar like, ganhar view, mas tem muita coisa boa. Eu mesmo tenho muita coisa boa lá, salva, que eu não faço. E que eu não faço, Eu maravilhosa. Minha pastinha de receitas também, e a sua, Vitor? Também cheia, mas não agora, faz, assim, às vezes não tem tempo, e cheia, né? de coisa saudável ou cheia de coisa, assim... Não, saudáveis. Gostosa. Saudável, mas dá pra ser saudável. Não, porque dá pra ser as duas coisas, né, gente? Sim. Como é que é a tua relação com comida, sua alimentação no dia a dia, Vitor? Olha, eu tento ser controlado, né? Eu acho que hoje em dia, com a loucura do mundo, né? Correria, né? É fácil a gente desviar às vezes, né? Então, eu procuro ser adaptável, né? Preparo minhas refeições antes, né? Então, eu costumo detalhar tudo certinho, café da manhã, né? Almoço. E aí eu fico com as marmitinhas, mas... Ah, você come de marmitinha todo Sim, dia? porque, eu também, gente. Porque é mais seguro, mais saudável, né? E pra mim, na minha dieta, eu procuro manter assim, né? Então, pra mim é importante. Muito bom. E você tá com criança pequena em casa? Falei que a gente ia passar por alimentação infantil também, né? Sim. Como é que é, assim, você levar toda a sua teoria pra prática, né? A nutricionista, mas a mãe. É mais difícil do que parecia? É muito mais difícil. Não é? É muito mais difícil porque rola o coração, né? A criança nem sempre ela vai viver na bolha da sua casa. Então, ela vai ter influências externas, né? Familiares, escolinha. E isso acaba dificultando um filho mais velho, que às vezes já tem uma introdução ali diferente, já come alguns alimentos que você não quer apresentar. E aí, isso gera uma dificuldade de você falar um não, né, em alguns momentos. Posso falar, como mãe de 2 aqui, no meu primeiro filho, no mais velho, acho que eu consegui levar bem bonitinho, assim, introdução alimentar, legumes, frutas, sabe, verdura, apresentando nem tudo ele gostou, né, muitas coisas a gente insistiu, mas não vingou, não pegou, mas muita coisa boa ficou, e sem açúcar, né, que é uma super questão para quem tem criança pequena, eu consegui levar para além dos 2 anos. Muito bem. Com ela... Já foi nos 2 anos. No 2 anos já tava lá, tá bom, vai, experimenta o negócio que seu irmão tá comendo, não é fácil, não. Eu já vi casos de mães falarem que o filho mais velho
tava dando o docinho porque tava com dó da irmã, porque, ai, coitada. Aí, quando foi ver, já tinha comido. Já vou pegar um embalo nesse coitado aqui, né? Que às vezes é uma coisa de... avó, né? Coitadinho, coitado, deixa comer e tal. Eu acho que começa daí uma relação que a gente tem que se questionar. Coitado mesmo? Exatamente. É coitado você querer proteger de um alimento que não faz assim tão bem? Não, né? Não é muito ao contrário, né? Porque a criança, ela é ali, eu falo, um HD zerado. Ela não tem nenhuma informação do que é doce, azedo, salgado. Aquilo tá começando a ser descoberto, né? Então, ela vai ter ali os primeiros, vamos dizer assim, 3 anos da vida dela para começar a ter a seletividade realmente alimentar dela, de preferência de paladar. Então, se a gente, nesse começo de vida aí de 0, vamos dizer assim, né, a 3 anos, introduzir alimentos mais doces, a gente sabe que tudo vai ficar muito azedo, tudo vai ficar muito salgado, amargo. Então, a gente aproveitar, né, essa inocência deles é muito bom. Então, assim, não é ruim. Você não acha ruim uma coisa que você não teve. Você acha ruim não andar de Ferrari? Você nunca andou de Ferrari. E coitado de estar alimentando, né? Apresentando e colocando alimentos que fazem bem, né? Sim. Construir o paladar difícil, e tudo, né? mais. É muito difícil por conta, eu acho que da vida, né? A gente não pode também desconsiderar que, nossa, minha mãe, né? A mãe dela não tinha acesso ao que a gente tem hoje. Eu escutei minha mãe já falar que teve desejo de comer uma maçã do amor. Então, o que é uma maçã do amor hoje perto dos industrializados aí que a gente tem? Então, assim, aí fica naquela questão de coitado, mas assim, ela nem lembra, nem sabe ainda. Nem sabe, né? E vai ter a vida inteira, né? Pra depois fazer essas escolhas. Ô, Vitor, tem gente que fala da história do paladar infantil, né? Sim. Que é mesmo, quando mesmo o adulto tende a gostar de alguns sabores, né? Como que é o teu paladar? É infantil? É mais maduro? Olha, às vezes. Às vezes. Porque tem aquela mística, né? De que o nutricionista, ele é sempre o perfeito em tudo, né? Não é, né, gente? Não, exatamente. E não é, né? Não. Somos normais e... Tivemos mães e vós com bem certeza. Tadinhos. E temos os hábitos, né? Os hábitos que vêm desde da criação mesmo, de crianças, né? E aí a gente adquire isso ao longo do tempo. E quando a gente entra nessa questão de rotina, né, de alimentação, a gente busca melhorar, né? Eu mesmo, quando eu falo sobre alimentação, eu busco dosar os dois, sabe? Tá bom. Eu busco dosar porque é importante, eu acho que nem ser muito rígido, mas também não ser flexível demais. E claro, o acompanhamento do nutricionista é importante por conta disso, né? Porque a gente vê muita informação divulgada, né? Sim. Por aí. Só que o nutricionista, ele consegue te ajudar a você pegar o leque ali de cada coisinha na rotina, né? E você teve, assim, fase de alimentação ruim? Ou tem momentos da vida que piora? O que te leva a piorar a alimentação? Ó, na minha adolescência, eu fui muito ruim, né? Eu acho que foi por isso que me fez gostar da nutrição, né? Acho que é comum, né? Ainda mais com hoje em dia, né? Como tudo tá acontecendo, é comum a gente, às vezes, desviar, né? Mas eu comecei na adolescência, tinha hábitos ruins, né? E ao passar do tempo, eu fiquei muito gordinho, né? Muito gordinho, não gostava, né? E isso aí é importante hoje em dia, né? E aí, com o passar do tempo, fui crescendo, e aí fui esticando, fui emagrecendo. E aí, veio as redes sociais, eu gostei do mundo aí de fitness, né? E aí eu falei, legal, vou seguir esse caminho, né? Como eu também quero seguir a esportiva, né? E aí legal. A gente adquiriu esse hábito e eu trago esses hábitos até hoje, né? Pra mim e pros meus colegas. Não dá pra ignorar, né? E eu deixar de lado. influencio o pessoal, tento conversar com ele assim, vamos mudar aí, vamos fazer uma troca, né? O Vitor é influência do bem, amizade do bem, né, Giovana? E, Giovana, aquela história de dia do lixo, como é que você considera, assim? Claro que é importante, né, se permitir, às vezes não passar vontade. Assim como o Vitor falou, eu acho que se a gente restringe demais, Nath, a gente acaba gerando até uma certa liberação e acaba chutando balde. Então, difícil manter, né? É difícil manter. Então, quando a gente se libera, por exemplo, num dia ruim, mulher que tem TPM, a se permitir a comer um docinho, ou se permitir naquele dia que, poxa, não é sempre que eu venho nessa padaria eu ter acesso àquele docinho, eu acho que vale a pena. Mas o dia inteiro, esse dia que é complicado, eu acho que vale a gente ter uma refeição que seja livre, assim, da dieta. Porque você
pensa ali, você calcula uma dieta X calorias. Só que nesse dia do lixo, às vezes você dobra ou triplica a quantidade de calorias. Aí o seu corpo vai agir de uma maneira totalmente diferente. Aí é onde atrapalha a dieta, entendeu? Atrapalha o emagrecimento, atrapalha o controle que seja de alguma doença que você queira fazer. Então o dia é meio complicado. Mas assim, uma refeição ali, até mais de uma refeição às vezes por semana eu libero pro paciente. Porque a gente sabe que a nossa rotina é complicada. Tem dias e semanas mais estressantes, tem épocas que a gente passa ali, passei 1-2 meses tranquilo, não precisei buscar um doce ou sair fora da dieta, que foi mais fácil manter. Então eu acho que é você mesmo se sentir, se você deve ou não se restringir. Eu consigo? Tudo bem. Eu não consigo? Então eu vou ceder aqui essa refeição e tá tudo bem. Mas tomar muito cuidado, né, gente, com as recompensas, esse mecanismo que às vezes a gente cria na relação com a comida, culturalmente mesmo, né, se faz isso, como recompensa, né? E aí, eu mereço, né, eu vou comer isso porque eu mereço, vou mergulhar aqui no doce porque eu mereço, trabalhei muito e tal, mas até se perguntar mesmo, se provocar. Mas o que a gente merece, afinal, não é? Exatamente, eu pergunto, o que eu realmente mereço? Se eu mereço comer nesse doce aqui, o que eu vou ganhar? Só um momento de alegria porque eu comi açúcar? Ok, mas assim, o que vai vir de consequência também, né, disso? Depois que a gente vira adulto, é o melhor a gente presente fica mais mesmo, crítico. Né? Exatamente, é o melhor presente? Não, às vezes o eu mereço é comprar um acessório novo pra mulher, fazer, sei lá, alguma coisa de estética, um autocuidado, entendeu? Comprar, sei lá, uma peça de roupa que você estava desejando, às vezes esse é o eu mereço que você realmente merece. Vale a pena se questionar, se provocar nesse sentido, né? E você é tranquilo com doce, com açúcar? Eu tento. É porque, um exemplo, né? Às vezes a rotina, ela estressa bastante, né? E aí a gente tem que saber lidar com o estresse e não descontar no docinho, que é difícil, né? Então eu costumo dosar mesmo, né? Então eu costumo controlar, mas óbvio que eu gosto dos meus docinhos, só que o pessoal até me zoa, né, a galera, porque eu costumo olhar muito a tabela nutricional de tudo, assim, né? Eu sou dessas também, gente. Então, esses dias mesmo fui... Nossa, perco um tempão no supermercado, lendo, comparando. Com um amigo meu, né? E ele ia pegar um docinho com base de amendoim, que é muito calórico, né? E aí ele eu peguei o meu ali, que era mais leve, né? Aí vamos olhar aqui a tabela do seu doce. Aí eu olhei. Aí o docinho dele era 500 calorias. Nossa, uma desse refeição. tamanho, assim. Aí eu falei pra ele, aí ele ficou com peso na consciência e ele trocou. Falei, mas é um exemplo, né? Que dá pra usar, mas você tem que ter a inteligência pra escolher a opção certa, né? Mais um ponto pro Vitor aqui. Plim, né? Do amigo do bem, nossa, assim, quero né? amizade, boa influência. Agora, assim, a questão do doce, vai. Se for pra comer, tem algum horário que é melhor, que é pior? E no caso da criança, por que tem essa regra? Não é a regra, mas é uma orientação, né? De demorar pra dar, segurar pelo menos até os 2 anos de idade, Giovana? Essa questão é uma questão até da Organização Mundial da Saúde, né? Que tem essa recomendação, também a Sociedade Brasileira de Pediatria, tá no Guia Alimentar, né, da população brasileira, de a gente tentar segurar até os 2 anos por conta daquela questão que eu te falei, que a criança, até os 3 anos, a gente consegue dar uma moldada ali no que ela realmente vai querer e começar a preferir. Aceitar mesmo, Exato. né? Então, se a gente já chega com um doce, que é algo que vai agradar com certeza, um limão não vai agradar, mas um doce vai, aí a gente vai melhorar essa escolha lá na vida adulta, entendeu? Então, não é uma regra, uma certeza, mas assim, vai melhorar. A criança vai ter acesso a outros alimentos que não sejam o doce, né, que vai facilitar essa melhor escolha. Agora, na questão do horário do açúcar a gente sempre aconselha após, às vezes, uma refeição grande. Tá. Que vai ser absorvido de maneira diferente e, querendo ou não, você não vai consumir uma grande quantidade porque você já tá meio que satisfeito. Então, a ideia, às vezes, até de uma sobremesa pós-almoço, é uma ideia até que legal, porque melhor do que tá sem nada mais fibra, no estômago, vai ter mais proteína ali agindo e um docinho vai dar aquela cereja do bolo e fim. Pronto. Você não vai acabar com uma barra de chocolate inteira se você esperar para comer ela no final do dia, que você já tá, né, com o estresse cheio, e aí vai ter que dormir, aí aquele açúcar não vai deixar você dormir, vai te deixar ligada, e aí só piora o estresse, né? E a ansiedade ali do dia. E é muito uma construção de hábito mesmo, né? Então, se comer doce todo dia, você sente a necessidade. O corpo sente, né? Se a gente tentar tirar por uns dias, meio que desacostuma também. A gente tem esse poder, né? Com certeza. Basta começar, né? Basta começar, experimentar e ver, né? Se você não vai se sentir melhor também. É um dia de cada vez. Eu falo
para os pacientes. Assim, a gente não constrói uma casa em um dia, é tijolo a tijolo. E assim é o hábito alimentar, é dia após dia. Na sua casa, assim, na sua infância, adolescência, sua família, se alimenta bem em geral? Come comida de verdade? Ou você acha que tem muito industrializado? Você pega no pé do pessoal? Como que é, Vitor? Ainda tem industrializado, né? O pessoal em casa até brinca bastante. Fala, nossa, depois que você vira nutricionista, você não para de falar, né? Pega no pé. Sim. Não deixa a gente em paz. É comum, né? Eu acho que é comum a nossa rotina, mais né? crítico, né? A Sim. gente conhece, né? A gente tem conhecimento ali do que é bom e do que é ruim. Então, nada mais justo do que a gente opinar um pouquinho mais, né? Sim. Então, mas aí é bem dividido, né? Eu tento dosar ali e falar com o pessoal e tentar controlar. Mas não dá pra controlar tudo, né? Não dá. A gente só dá umas dicas, né? E, Giovana, em geral, a alimentação do brasileiro, a base... O arroz e feijão ali, ela é muito valiosa, não é inimiga, né? Eu acho legal a gente trazer isso. Não, porque o arroz, ele vai vir como carboidrato, né? Que ele é de boa qualidade, se a gente for ver um carboidrato super natural, né? E o feijão, ele vai entrar como uma fonte de proteína vegetal, né? Então, vai ser fonte de proteína e ferro. Então, assim, é o casamento perfeito. Então, até às vezes as pessoas falam assim, mas meu filho não come carne, né? Ele vai ficar sem o ferro. Mas se ele come o feijão... ele vai também ter a fonte de ferro e fonte de proteína na refeição. Também, Então, ele é riquíssimo, né? O brasileiro é privilegiado. E o que você deixaria de dica, então, para a turma montar o prato? Que às vezes, na hora de montar o prato do filho ou da criança, né? Às vezes a gente acha que tá arrasando assim, mas não tá arrasando tanto assim. O que você daria de sugestão nesse sentido? E quero também alguma dica para lancheira. Certo. Porque isso dá um trabalho todo dia. Eu acho que assim, para um prato, né, pensando na criança, né? Pensando na criança, a gente tem que já ver o que ela melhor aceita, né, dos alimentos ali que foi ofertados para ela. Então, sempre tem que ter alguma fonte de carboidrato, porque a criança, ela gasta muita energia. Gasta. Então, ela precisa ali de um arroz, ou da batata, ou do milho, como uma fonte ali de carboidrato, ver o que ela aceita. E aí, tem que ter também os vegetais, então sempre colocar um que ela já conhece, já junto ali no prato coloca um outro que ela não ainda conhece, pra gente ver se ela começa a aceitar alguma coisinha diferente. E a fonte de proteína, que seja, né, os feijões, né, ervilha, lentilha, vai, né, variando também pra criança aceitar. Eu tenho muita gente que não aceita a ervilha, lentilha, grão de bico, porque não foi apresentado na infância, somente o tal do feijão, né? E mesmo criança, gente, eu ouvi dizer, e acho que é interessante ouvir os dois aqui, não é de primeira, né? Não é assim porque você ofereceu uma vez e não gostou, então nunca mais. Não. Às vezes você tem que reapresentar aquele elemento, aquele alimento diferentes, ali, né? Sem forçar, mas a gente tem que ali ofertar, porque às vezes a criança ela nem tá recusando por uma questão de paladar, é simplesmente... sei lá, né? Ela não queria. Hoje não fui com a cara às desse. Vezes, você que tem filho, já viu que um dia aceitou e no outro dia não aceitou. O mesmo alimento. Você vai lá de novo com o mesmo negócio, mas você amou ontem, mas hoje eu não amo mais. Exatamente. Aí você vai ali, passa uns dias, oferece de novo, a criança vai lá e aceita novamente. Então tem que ter persistência. Pelo menos 5 vezes. Apresentar. Pelo menos 5 vezes. Tentar fazer comer, né? Pelo menos 5 vezes. É o mínimo que a gente tem que ofertar. Aí, estudos falam que até 15 vezes tem que ofertar. Então, assim, demanda muita paciência mesmo. Né? Sem forçar. Dá pra tentar variar, né? Tentar também variar. A preparação, mudar. Porque você muda, né? Uma cenoura crua, uma cenoura cozida, né? Uma cenoura amassadinha, um arroz. E aí, pronto, mudou já. Então, às vezes não aceitou de um jeito, mas aceita do outro. Então, com essa informação, a gente vai chegando ao fim do episódio com a mensagem de assim, persista, vai. Seja com a criança, seja com você, se permita, né? Experimentar novos sabores. Não bota na cabeça, não gosto disso de jeito nenhum, Exato. Né? Tô falando das coisas que fazem bem pra gente, né? Exato, eu acho que a gente teve uma infância que nem foi tudo muito certo, né? Não foi apresentado pra gente dessa maneira bonita, como a gente tá falando aqui. Não. Mas acho que como adultos, vale a pena a gente tentar, né? Ver outros tipos de preparação. Olha, minha mãe fazia de um jeito, mas eu comi no restaurante de outro jeito e eu acabei gostando. Então, eu acho que vale a gente também se dar esse direito de comer bem, os nossos filhos ver a gente comendo bem também. Boa. Né? É isso mesmo. Que aí o exemplo... eu acho que ele leva mais do que a gente ficar falando, né? Com certeza. Eles estão vendo tudo que a gente faz, que a gente come. Você pediu dicas da lancheira também, né? As dicas de lancheira, eu acho que demanda muito também a gente ter uma organização. Nossa. Né? Que é meio complicado. Um planejamento, né? Planejamento, porque aí a gente consegue pensar em alimentos mais nutritivos. Então, por exemplo, se essa criança vai estudar no período que seja da manhã ou da tarde, ela vai precisar também além, né, de um carboidrato, porque ela
gasta energia, né? Uma criança está em desenvolvimento, além de só... mas meu filho é sedentário. Né? Mas ele está exatamente crescendo. Então, ele precisa desse carboidrato ali, então, que seja de um pão. Né? Mas pão... Uai, você vai ler a lista de ingredientes do pão. O pãozinho da padaria, o francês, ele não tem uma lista de ingredientes muito alta. É farinha, sal, água e ovo, fim, né? E aí, você pode colocar sempre uma proteína, né? Que seja iogurte, que seja um queijo, né? Que seja ovo, dependendo da criança, né? E sempre ter uma frutinha também, em forma de suco, né? Ou em forma da fruta mesmo. Aí entra a questão do suco, né? Qual suco? O suco de caixinha? A ideia é que seja, se for algum suco assim mais prático, aqueles integrais, aqueles sucos que são, né, somados, adoçados com a fruta da maçã. Não sei se você já viu, que tem muitos sucos assim adoçados com a maçã. Então, eles são menos açucarados do que esses de caixinha, que se a gente for ver, a equivalência do refrigerante é muito igual. E água, né, gente? E água, pode beber muita água, não bebe? Com certeza. É isso. Então, ó, com um brinde de água, a gente vai chegando ao fim desse episódio do Vida Oncast. Espero que você tenha aí pensado alguma informação que vai te acompanhar à mesa, né, nas suas refeições, para um consumo mais consciente, entender o alimento como um aliado mesmo, né, e como boas recompensas para você. Não esquece de curtir esse episódio, de compartilhar e de acompanhar todas as atualizações, né, da App Vida no YouTube. Até o próximo episódio, então, do Vida Oncast. Beijo, tchau, tchau e muito obrigada. Valeu!